Olá, eu sou o professor Bispoeto, seu professor de língua portuguesa. Conhecer-me a mim mesmo de Bispoeta. Conhecer-me a mim mesmo, quantos anos necessários no exercício diário? Essa tarefa não é a esmo. São muitos fatos marcantes gravados em minha retina. Cada erro ou acerto ensina a ser melhor do que antes. Trago fatos da infância guardados por tantos anos. Presenciei atos insanos, atenuados pela minha inocência. Sobrevivi à explosão no shopping em Osasco. O gás foi o carrasco e me levou à televisão. Veio a pandemia e com ela a tensão da necessidade do perdão, das ofensas do dia a dia. E continuo nessa luta de conhecer os escaninhos da mente e seus caminhos. Essa é a minha labuta. E para você que acompanhou até aqui essa recitação, vou fazer um convite. Inscreva-se no canal, toque no sininho, compartilhe os vídeos e, se puder, coloque sua observação no final, coloque sua pergunta, coloque o que você achou dessa teleaula e até inclusive se você quiser propor algum tema específico, alguma situação específica, eu ficarei muito feliz em responder a todas as perguntas, a todas as questões, certo? Vamos, Elide? Vamos. Vamos. Estamos aqui agora na oração e as funções oracionais. Essa é a 51ª parte, pode ser também 50ª, conforme preferir. Eu coloquei uma palavra em vermelho aqui em cima, digladiar. E eu estou concordando com o professor Cláudio Moreno. Segundo o professor Cláudio Moreno, as palavras que apresentam maior dificuldade na língua portuguesa são justamente as palavras com e i, como eminente, iminente, discriminar e discriminar, Imigrante e emigrante. imigrante e emigrante, e tem uma série de palavras. Se nós estamos pensando, vamos verificar que realmente essas palavras provocam uma certa dúvida. É o caso, por exemplo, dessa palavra que eu vi ontem na televisão. O repórter, a pessoa que estava sendo entrevistada, falou degladiar. Degladiar. Eu fui procurar no dicionário como um bom estudante da língua portuguesa que eu sou e percebi, eu tinha minha dúvida, percebi que na verdade é digladiar. Digladiar é entrar em combate. Inclusive, essa palavra é muito antiga, vem lá da Grécia, quando os gregos se digladiavam na arena, na Grécia, em Roma. Tudo bem? Então é digladiar, digladiar. Aqui não é uma questão de escolha. Se vocês forem procurar no dicionário, não vão encontrar como degladiar, e sim como digladiar. Tudo bem? Vamos em frente. Poderíamos apontar outros aspectos gramaticais em que os dois termos apresentam traços comuns, como a posição à direita do núcleo, b, a inexistência de pausa, c, a introdução por preposição, obrigatória no complemento nominal e muito frequente no adjunto. Veja como é interessante, como o mestre Bechara tem razão. Por mais que essa palavra frequente não se use mais trema para marcar essa palavra, ainda assim ninguém vai se arriscar a falar frequente. Você já ouviu alguém falar frequente? Não. Vocês já ouviram? Tenho certeza que não. Mesmo sem o trema, nós continuamos pronunciando como frequente. Todavia, o complemento nominal está semanticamente mais coeso ao núcleo, por representar uma construção derivada mediante a nominalização, fenômeno que não ocorre no adjunto adnominal. O diretor resolveu, e aqui temos um exemplo. O diretor resolveu. A resolução do diretor representa a resolução do diretor.
A polícia prendeu o criminoso, que representa a prisão do criminoso pela polícia. Esta relação semântico-sintática provoca a impossibilidade, se não estiver já assinalado ou no contexto de apagamento do complemento nominal, sem que isto estabeleça a razão primordial para distinguir o complemento do adjunto, uma vez que há adjuntos imprescindíveis. Temos aqui 2 exemplos marcados com asterisco, indicando que são impossibilidades gramaticais. Eu gostaria de voltar no... Você falou distinguir. Distinguir, vamos. Onde é que estava? Pode ser usado como distinguir. Se não estiver já assinalado, ou no contexto... No vermelho. Sem que isto estabeleça a razão primordial para distinguir. Sim, Elide, você tem razão. Pode ser, sim, distinguir. Muito embora essa palavra, mesmo antes do acordo ortográfico, não tivesse trema. Mas pode ser, sim, distinguir. Aí sim é tudo uma questão de... escolha. Muito bem observado, Elide. Agora vamos ver esses 2 casos aqui, marcados por asterisco. A resolução surpreendeu a todos. Aqui, inclusive, eu gostaria de fazer uma observação. A resolução surpreendeu. É muito raro as pessoas falarem surpreendeu. É muito provável que as pessoas falarão surpreendeu. Surpreendeu, como se fizesse uma crase, como se fosse um E só, mas na verdade são 2 Es, surpreendeu. A prisão pela polícia mereceu elogio. Aqui também são 2 casos construídos de forma que não dá um entendimento claro para a gente. A resolução surpreendeu a todos. Qual resolução que surpreendeu a todos? A prisão pela polícia mereceu elogio. Também são 2 construções inadequadas. Estando a nominalização presente, quer no complemento nominal de função primária, subjetiva a resolução do diretor, o diretor resolveu. Quer no de, e aqui vamos deixar suspenso para molhar o bico, que minha garganta está seca. 3 pontinhos. Exatamente. Quem quiser encontrar o professor Bispoeta, é só ir lá no Google, digitar Bispoeta, que aparecerá todos os aplicativos que ele faz parte. E com certeza aparecerá Recanto das Letras, que está com quase 1000 textos. É isso, professor? Exato, Elide. Você foi perfeita. Quase 1000 textos entre pequenos poemas, quadras, que eu chamo de quadras, poemas mais longos, textos, todos relacionados ou com a língua portuguesa, ou homenagens, ou simplesmente reflexões que eu costumo fazer no dia a dia, e sempre são questões retiradas do dia a dia. Como a nossa língua é muito heptassilábica, eu me aproveito disso, logicamente, para realizar as minhas quadras e fazer também, confeccionar os meus poemas, elaborar os meus poemas. Estou trazendo aqui um romance psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado por Emmanuel. É o romance Há 2000 anos. É uma literatura espírita, mas que, independente de religião, agrada a muitas outras pessoas. Mesmo porque esse livro, Há 2000 anos, já foi adaptado até para o teatro e provavelmente deve receber uma adaptação também para o cinema. É muito interessante o livro. Se vocês puderem, leiam. Vocês vão ficar surpresos com as revelações de Há 2000 anos pelo Espírito Emmanuel. Ok? Muito obrigado. Vamos prosseguir com as nossas considerações sobre a oração e as funções oracionais. Nós dizíamos atrás,
a resolução do diretor, que corresponde, o diretor resolveu. Quer no de função primária, objetiva, a descoberta da imprensa, Gutenberg descobriu a imprensa. Não cabe classificar no exemplo a resolução do diretor como adjunto adnominal, enquanto no exemplo a descoberta da imprensa como complemento nominal. Esta é uma observação também do gramático Walter Ked. Ambos os termos participam das mesmas características próprias ao complemento nominal. Além da nominalização, não admitem apagamento. Vejam esses dois casos. A resolução do diretor, se nós apagarmos, vamos ficar só com a resolução, que não faz sentido sozinho. A descoberta da imprensa, se nós apagarmos da imprensa, ficamos com uma situação incompleta também. Impõe-se desta maneira incluir o complemento nominal como termo argumental. Observação muito importante. Cabe não confundir casos de impossibilidade de apagamento com outros em que o nosso saber sobre as coisas do mundo impede, por incoerentes construções do tipo: conheci um homem de pernas. A Elide fez já umas sobrancelhas com pontos de interrogação, não é, Elide? Uhum. Se eu disser para você, Elide, conheci um homem de pernas, isso vai deixar você confuso. Mas peraí, conheci um homem de pernas? Mas todo homem tem pernas. Esse é outro exemplo. João tem uma voz. Também, outra vez, eu vi 2 pontos de interrogação ali na Elide. João tem uma voz. Mas todas as pessoas têm uma voz, não tem? Uma vez que a nossa experiência concebe todo homem com pernas ou com voz. Todavia, anula-se a incoerência se tais substantivos vêm acompanhados de adjetivos. Conheci um homem de pernas longuíssimas. Agora ele ficou contente. João tem uma voz roufenha. Por mais que esse roufenha possa causar estranhamento, porque é muito mais provável que nós disséssemos: João tem uma voz rouca. Mas roufenha também indica que ele tem uma voz que não é uma voz nítida. Já que nem todos os homens têm pernas longuíssimas, nem voz roufenha. Portanto, nestes casos, não se trata de um saber idiomático, mas de um saber elocutivo. Para tudo, o que significa elocutivo? Se nós formos lá atrás, no início do nosso curso, nós já tratamos dessa questão. Elocutivo é a competência linguística geral. É um conhecimento de mundo que nos permite saber que todo homem tem pernas, que todo homem tem voz, ou toda mulher tem voz, toda mulher tem pernas. Tudo bem? É o caso, por exemplo, temos aqui, eu deixei aqui bem no final, consegue focalizar, Elide? A mesa redonda é quadrada. Opa, para tudo! A mesa redonda é quadrada? Pelo nosso conhecimento de mundo, ou seja, pelo nosso conhecimento elocutivo, nós sabemos que uma mesa, se a mesa é redonda, ela é redonda, ela não é quadrada. Mas ainda assim, nós temos o caso daquela reunião de pessoas para discutir, que nós chamamos de mesa redonda. E aquela mesa pode ser que não seja redonda, pode ser que não seja quadrada. Tudo isso é conhecimento elocutivo, é conhecimento de mundo.
é conhecimento enciclopédico. E é esse conhecimento enciclopédico que nos faz adivinhar, ou pelo menos tentar adivinhar, certas palavras que estão escritas pelo gradiente da palavra. Nós fazemos uma leitura muito rápida e às vezes sem querer nós tentamos adivinhar uma palavra e erramos na hora da leitura. Não por desconhecimento, mas erramos porque nós tentamos utilizar o nosso conhecimento enciclopédico ou elocutivo para poder adivinhar aquela palavra. Certo? Bom, chegamos ao final de mais essa teleaula. Estamos muito felizes por termos chegado até aqui. Sejam muito felizes e fiquem com Deus.